Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar. Esse é o número 58, João. 58. Oi, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ei, Cecília, querida. Cecília entrou já? Entrou, né? Querida. Todos Saudades. vamos entrando para o nosso culto. Oi, pessoal. Quem tá entrando, se puder nos dar o feedback aí do áudio, nós agradecemos muito. Boa noite, Cecília. Querida. Galo, querida. Galo também entrou. Saudade também, gente. Boa noite, boa Boa noite. noite, muita saudade de vocês todos. Agora, Oiê, oiê. vejam se o som está bom, se podemos começar. Está ok. Boa noite, som, sim, ok. Áudio ok. Maravilha, gente. Então, já que o som tá bom, a gente inicia, assim, o culto do Evangelho no Lar, aqui no Instagram, de número 58. Nós estamos já há muitas semanas fazendo o Evangelho aqui com vocês, muito gratos por essa caminhada que nós temos percorrido aqui. Tem sido semanas realmente muito agradáveis, de muito aprendizado, pelas quais nós somos muito gratos. Para quem está chegando, nós estamos passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma muito simples, na dinâmica sequencial. Hoje nós estamos no item 8 do capítulo 14, cujo título é Parentela Corpórea e Parentela Espiritual. Agora hoje você vai ter que ler, porque ficou um pouco ruim para eu ler. Tá. Então, esse item aqui, mas antes a gente vai fazer a prece inicial, que eu vou pedir ao João Pedro para fazê-la. E vamos todos entrar nessa sintonia do bem, do amor, da caridade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, pessoal, então vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso divino amigo, nosso Senhor, Salvador e Redentor, Príncipe da paz, luz do mundo, pão da vida, médico dos médicos, meigo nazareno, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas. Em teu nome, Jesus, nós todos nos reunimos aqui, nesta noite, nesta manhã, te agradecendo sempre, Mestre, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Sempre, Jesus, rogando, implorando aqui de joelhos pela tua presença bem sentida nos nossos corações. As nossas almas anseiam por ti, Mestre, como terra seca anseia por água. Nós precisamos muito, Jesus, da tua presença ao nosso lado, para nós seguirmos em frente, nesse caminho apertado, para um dia com muita fé, todos ao teu lado e esperando encontrar-te, atravessarmos a porta estreita, sabendo, Jesus, que quando nós caminhamos em tua direção, Mestre, tudo vale a pena, porque a nossa recompensa vai ser o nosso coração batendo bem próximo do teu coração, Senhor. Nós queremos, nessa hora, te pedir, Jesus, por todos os nossos irmãos e irmãs que estão aflitos, que estão chorando, que estão desesperados, que estão passando pelo vale da sombra da morte. Ajuda-nos, Senhor, a todos nós, com a paz que vem do teu coração, trazendo sempre a certeza ao nosso coração de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todo sempre. Como nós sempre te dizemos, Jesus, nós sabemos que ainda estamos muito distantes do amor dos anjos, mas é o desejo sincero, Senhor, dos nossos corações,
um dia apresentarmos-nos diante da tua presença como pessoas dignas e honestas. E nesse sentido, Mestre, nós te pedimos o trabalho que dignifica as nossas vidas e que um dia nos trará a redenção espiritual pela qual nós tanto ansiamos. Assim, Jesus, dá-nos forças, Mestre, para olhar para aqueles que mais precisam na face dessa terra, para trabalhar sempre perdoando com muita humildade. Ajuda-nos, Senhor, a ter o foco e a disciplina que são necessários para nós seguirmos em frente todos os dias com foco na recompensa e em tudo que vem do céu e jamais, Jesus, olhando ou caindo nas tentações do materialismo. Então, Senhor, sê conosco, ajuda-nos, Jesus, dá-nos sempre esse trabalho e uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós confiado. E assim, Mestre, crendo que amar é acima de tudo serviço ao próximo, nós nos ajoelhamos diante da tua presença mais uma vez e te dizemos, Senhor, Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam, te saúdam para todo sempre. Nós te amamos muito, Jesus. Sê conosco, Mestre, agora no Evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, nós estamos aqui neste item do Evangelho segundo o Espiritismo, parentela corpórea e parentela espiritual. É o item de número 8 dos comentários de Allan Kardec. Ele é um item bastante extenso sobre este assunto das verdadeiras ligações espirituais que nos unem uns aos outros, formando nossas famílias espirituais, em detrimento, obviamente, das famílias corpóreas, pelos laços corporais, que simplesmente podem ser transitórias. Às vezes nós temos uma família em que não há uma ligação verdadeira, uma ligação profunda de união, de afeto, de carinho entre aqueles integrantes daquela família, né? Às vezes nós temos, ao contrário, desavenças muito fortes, seja em relação à convivência de irmãos e irmãs, sobrinhos, primos, filhos, netos, avós, pais, e às vezes essa situação é uma situação de prova, de expiação. Não é? Isso é muito bem explicado no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e na Revista Espírita. A obra de Chico Xavier vai discorrer lindamente sobre o assunto, e aqui Allan Kardec vai ser preciso, mostrando que existe, sim, a parentela corpórea, ela é transitória, ela pode ser efetiva, claro, a gente não está excluindo o fato de uma parentela corpórea ser efetiva no sentido espiritual. Mas no mundo de expiação e de provas, ela é mais rara, não é? Ao passo que a parentela espiritual, ela sempre sobreviverá a todos os percalços, a todas as injunções terrestres transitórias. E muitas vezes nós vamos encontrar, junto a amigos que surgem no caminho inesperadamente, aqueles verdadeiros irmãos em Cristo, colaboradores efetivos da nossa jornada, que torcem por nós, que nos sustentam, que nos guiam, que nos dão alegria de viver, não é? Que são aquelas alavancas do sentimento que nos faz sentir a felicidade de os reencontrar e conviver com eles com muita alegria. A gente pode dizer que temos, graças a Deus, essa família espiritual da qual a gente nunca se afasta, né? Nunca, porque eles estão sempre conosco, são os nossos irmãos pelos laços do Espírito. Vamos ver o que Allan Kardec, então, comenta. Ele começa dizendo: os laços do sangue não estabelecem
necessariamente vínculos entre os espíritos. É o que acabei de dizer. Às vezes, no mundo de expiação e de provas, aliás, a mais das vezes, né, a grande maioria das ocasiões, a regra quase que geral, é que as famílias, pelos laços de sangue, elas incorporam espíritos muitas vezes não simpáticos entre si. Aquela articulação é para um resgate. Exatamente. Por quê? Sendo que nós estamos numa tarefa de expiação do passado culposo ou delituoso, e ao mesmo tempo nós podemos estar num outro estágio mais avançado, que é o estágio da provação, pelo qual nós vamos ser testados nas nossas emoções profundas, sobre se de fato nós aprendemos as lições espirituais que temos estudado, especialmente essas ligadas ao cristianismo, né, que nos acompanha há 2000 anos na Terra. Então nós somos também provados na nossa disposição de perdoar, de tolerar, na nossa disposição de esquecer as desavenças, de relevar o mal daqueles que convivem conosco. Exato. E isso não é tarefa fácil, realmente não é. Então, na mais das vezes, nós vamos encontrar, sim, dificuldades tremendas nos laços da carne, sejam elas entre pais, mães, filhos e filhas, sejam esses laços entre irmãos e irmãs, sobrinhos, primos, como eu disse, filhos, netos, avós, onde às vezes se forma grupos dentro de uma mesma família, grupos simpáticos de um lado, grupos simpáticos de outro. E grupos de antipatia. Grupos de antipatia, que às vezes acontece. Grupo tem antipatia com outro grupo. Nós vamos ver isso também entre casais, né? Muito. Que acabam não se suportando, não convivendo em paz, vivendo de briga em briga. E isso é muito triste porque denota aí realmente um reajuste muito, muito difícil. Então, o fato de você ser irmão, irmã, filho, filha, né, parente pelos laços do sangue corporal, evidentemente, não necessariamente estabelece vínculos perenes entre esses espíritos. Pessoal, tem até uma situação muito interessante sobre a qual nós já conversamos aqui um pouco, mas nós conversamos mais no offline, da mãe que durante a gestação passa a odiar o marido. Então aquela mulher, ela está ali com o marido, às vezes ama muito, está muito apaixonada, engravida e durante a gestação passa a odiar, ter ódio do marido. O espírito Clarencio, né, o instrutor Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, explica para a gente que isso acontece porque o espírito reencarnante do filho ou da filha é inimigo do pai e está encarnando justamente para um resgate, para resgatar, para reajustar com aquele pai. E como o Clarencio também explica isso, durante a gestação, é como a dinâmica ali entre a mãe e o filho, é como se eles dividissem o mesmo cérebro, então duas mentes espirituais para um cérebro material, a mãe acaba incorporando aqueles sentimentos do espírito reencarnante e passa a odiar o pai. Então é muito comum que durante a gestação as mães, as mulheres acabem se afastando dos seus maridos, ou como o Clarencio traz para a gente que era essa situação do livro, tendo ódio do marido, e a explicação é essa. Justamente, e o Kardec está conversando conosco nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque os laços sanguíneos muitas vezes têm essa grande função na Terra de unir aqueles que não tiveram a capacidade, a possibilidade de se entenderem, de se rearticularem, de se reajustarem em outras dinâmicas. Então voltam nessa forma mais
fixa, mais estanque do laço sanguíneo, tendo que conviver na mesma casa para poder resgatar, para poder transformar o ódio em amor. E se falhar, pessoal, a gente vê casos muito tristes, nos quais mãe e filho, pai e filho não conseguem se rearticular. Se não conseguir, vão ter que reencarnar mais uma vez, porque aquilo que Jesus fala para a gente no Evangelho de Mateus é muito, muito bem explicado e de uma forma muito lúcida e muito clara. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto vocês estão a caminho, porque se você não fizer assim, você pode ser entregado ao guarda, o guarda te coloca na prisão e Jesus fala, e te garanto que você não sairá dali até pagar o último ceitil. Então, se não resolve nessa encarnação, é por isso que o espírita tem tanta responsabilidade, porque recebe muito conhecimento. Então, o espírita na família tem que dar conta de trazer essas rearticulações. Se não dá conta de reajustar numa encarnação, vai precisar encarnar de novo com essas mesmas pessoas, talvez numa situação até mais difícil para dar conta de transformar o ódio em amor. No decorrer, se der tempo, se não neste culto ou no culto próximo, que esse é um tema que pode se estender, a gente pode dar exemplos que ocorreram na própria psicografia do Chico Xavier. Esse livro é maravilhoso mesmo, Entre a Terra e o Céu. Que tem vários livros que abordam isso, né? Entre a Terra e o Céu. A saga, por exemplo, da família Joviano, que é descrita, começa lá há 2000 anos, depois nos 50 anos depois, e termina no livro Renúncia, com os mesmos espíritos reencarnando naquelas situações de resgate e redenção, sendo que alguns deles conseguiram essa redenção pelos laços do amor e outros não. Então isso é um tema realmente interessante. Muito interessante. Prossegue Allan Kardec dizendo: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, isso, para a doutrina espírita, está muito claro. O corpo procede do corpo. Então, os pais terrestres apenas podem formar corpos terrestres. Por quê? O espírito ele é imortal. Nós, seres humanos, não temos condição de criar coisas imortais. Imagina. Tudo que nós criamos é transitório. Tudo. Vocês podem observar, por exemplo, todas as civilizações, por mais gloriosas elas tivessem sido no passado, a maioria delas se tornou em ruínas, que hoje nós lembramos com surpresa, né? As grandes civilizações do passado, as civilizações egípcia, a grega, greco-romana, a civilização romana, civilização otomana, persa, enfim. Vejam só, tudo isso hoje é ruína. Eterno só nós mesmos. Não adianta. A mesma coisa, os corpos, nós podemos formar corpos, porque ao longo da nossa evolução multimilenar, né, milhões e milhões de anos, nós fomos adaptando as nossas condições físicas para a reprodução. E na reprodução, naturalmente, a vida corpórea se faz pela união dos gametas, feminino e masculino, né, na fêmea, no caso humano, na mãe, e ela vai então dar à luz a um novo corpinho. Esse corpinho leva um tempo, dependendo da espécie, para ser formado, né, no nosso caso, durante 9 meses, e ali o bebê nasce, né, perfeitinho ali, aquela coisinha. Então nós colaboramos para a formação daqueles corpos. Por quê? Isso é patente no DNA, é patente, que é o código genético, é patente na parecença física, né?
o filho ou a filha traz traços da mãe e do pai. E isso aí ninguém tem que questionar. Geralmente a gente vê uma família que tem muitos filhos e na cara deles todos tem a marca registrada, né? Em sua grande maioria. Agora, eles são iguais? Não. Às vezes os filhos, a família de 5, de 6, de 7, de 8 filhos, tiveram a mesma educação. O mesmo pai, a mesma mãe, tiveram a mesma educação. E nós temos ali 8, 7, 6 pessoas completamente distintas. Pessoas com tendências diferentes, com interpretações de vida diferentes, tiveram a mesma educação e às vezes são tão diferentes. Às vezes são gêmeas, né? Às vezes são gêmeas. Né? O João Pedro mesmo é gêmeo do João Vitor e eles são tão diferentes. Mesma criação, a mesma criação, né? Mesmo pai e mesma mãe, nasceram no mesmo dia, são tão diferentes, de personalidade distintas. Por quê? Porque o espírito que habita o corpo, ele é pré-existente ao corpo. Ele teve uma vida multimilenar antes, em várias encarnações, adquirindo cultura, adquirindo intelectualidade, adquirindo ciência, filosofia, aspectos religiosos da vida, adquirindo amor também em seus laços de afinidade pretéritos. Então, vejam bem, ele vai chegar nesse corpinho como uma criança, mas ao longo do tempo, da sua infância, da sua adolescência, esse espírito vai desabrochando, ele vai tomando poder sobre o novo corpo. E aí começam os primeiros atritos. Os atritos, principalmente na adolescência, né? O Chico Xavier costumava brincar conosco, que era a aborrecência. Por quê? O espírito tomando pé da sua situação e querendo se impor diante do pai, diante da mãe, diante dos irmãos, com a sua personalidade pretérita. Não é? Claro que, vejam a importância da educação materna e paterna nos primeiros anos da infância, porque aí André Luiz vai explicar para nós isso nos livros dele, Emmanuel também, Meimei, outros espíritos dedicados à educação, como Neio Lúcio, que os pais terrestres precisam aproveitar os primeiros anos da vida daquela nova criança, do novo filho, para imprimir a eles, porque olha o que Kardec diz. Kardec diz que cumpre aos pais auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então é uma responsabilidade paterna e materna. Aspecto que é importante que o Geraldinho está falando, gente, que a gente sabe que o Evangelho do Pentateuco Espírita é o terceiro livro. Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores falam categoricamente para Kardec. Maternidade e paternidade são missão espiritual. O pai tem uma missão espiritual com o filho, porque é isso que o Geraldinho está falando. Essa fase é a mais fácil de você imprimir, inserir ali novas coisas no espírito. Se cumpre aos pais fazer o desenvolvimento intelectual e moral do filho, ou seja, implica que os pais, além de dar educação, de dar acesso à cultura, de dar acesso ao conhecimento, à sabedoria, a maioria das famílias se restringe a somente esse aspecto da vida, mas ele não pode descurar do aspecto moral e ético da vida, que é o aspecto religioso. E a maioria das famílias, vamos dizer assim, é displicente em relação a isso. Não dá aos filhos uma educação moral, uma educação religiosa conveniente, achando que no futuro eles vão decidir por si. E aí está um grande engano, fruto dos males da civilização atual. Por que a civilização hoje é tão materialista? Justamente pela incúria dos pais, que não souberam incutir nos filhos responsabilidades éticas e morais ligadas à religiosidade humana, seja em que escola religiosa for. Nós não estamos falando só de espiritismo. Qualquer escola religiosa que eleva o espírito humano é um horizonte novo
que se lhe imprime a personalidade para que ele ascenda espiritualmente. E isto cabe não ao professor na faculdade, ou na escola, ou no ensino médio, ou no ensino fundamental. Não cabe aos professores, embora os professores tenham um papel fundamental. Cabem aos pais essa função, cabe aos pais essa função, né? Para que os filhos possam ter meios de progredir, não somente intelectualmente, mas principalmente no campo moral. Pessoal, e quando Kardec traz isso para a gente se lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo de João, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus fala para Nicodemos: a carne provém da carne, mas o Espírito sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Jesus falando categoricamente ali para Nicodemos que o Espírito, e a gente fala isso com muito respeito às outras religiões, mas o Espírito não nasce no momento do nascimento do corpo físico. Isso seria absolutamente impensável se nós considerarmos essas diferenças tão significativas, como o Geraldinho trouxe, que é o caso dos gêmeos, que recebem a mesma criação, que nascem no mesmo dia, e por serem espíritos diferentes, apresentam características no mundo físico tão diferentes, especialmente após a adolescência, quando o espírito, dono do corpo físico com mais robustez, consegue manifestar suas tendências com maior eficácia ali dentro do domínio do corpo físico. Exato. Prossegue então Kardec no segundo período dizendo: os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Aí ele já está falando daquelas famílias que unem as duas coisas, né? A parentela corporal com a parentela espiritual. Então aí nós vamos ver grandes afeições de mães com os filhos, principalmente as mães são campeãs desse amor incondicional, né? Dos filhos também, que são muito apegados às mães. E aí há particularidades, por exemplo. Há filhos que são muito apegados às mães, mas não são apegados aos pais. E até são antagonistas dos pais. O contrário, há filhas que são apegadas aos pais e são antagonistas das mães. Isso aí denota o quê? Denota o passado. Denota as relações existentes pregressas antes dessa vida atual, né? Mas vamos dizer que então há espíritos simpáticos que se unem em fraternidade, em amor em algumas das famílias. E Kardec aí vai completar dizendo: mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, dividido por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo, a fim de lhe servir de provação. Nós já comentamos sobre isso, né? Então nós temos aí também as famílias pelos laços corpóreos, cujos integrantes são grandes antagonistas. Então há uma desavença muito grande. É por isso que nós temos aí grandes brigas de família. E seja por que motivo for, o motivo é apenas uma desculpa para externar entre eles a sua desavença anterior, não é? E aí Kardec vai concluindo: os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então vejam, as famílias verdadeiras não são aquelas eminentemente corporais, ou seja,
não são as famílias pelo laço do sangue. As famílias verdadeiras somente o são aquelas em que nós vamos encontrar os laços de simpatia. Olha o que Kardec coloca. Vamos enumerar aqui. Os laços de simpatia, os laços de comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes dessa encarnação, durante esta encarnação, e vai continuar unindo esses espíritos depois da nossa morte, que é justamente a família espiritual. O que Kardec está explicando para nós? Que existem a parentela espiritual, a família pelos laços espirituais. Ela é pregressa, já existia antes da nossa encarnação terrestre, ela acaba se manifestando nesta encarnação terrestre, porque você vai encontrar essas pessoas, geralmente são os nossos, se elas estiverem encarnadas, e se estiverem desencarnadas, serão nossos benfeitores, nossos guias, nossos mentores espirituais, espíritos afins, amigos que nos auxiliam, que nos intuem. Agora, diante da vida corporal, serão aqueles amigos que nós elegemos por nossos verdadeiros irmãos, né? Exato. E aí, essas relações familiares, espirituais, elas também não se restringirão à vida física atual, porque passada a existência atual, elas se perpetuarão na vida espiritual e nas encarnações posteriores, porque os laços que unem esses espíritos simpáticos, afins, amorosos, solícitos entre si, realmente fraternos, que mutuamente se sustentam na melhor das afeições, no melhor dos ideais, né? Buscando sempre reforçar esses laços de simpatia, de união e de amor, ela só vai se fortalecer. Esses laços só vão se fortalecer. Eles só crescem, né? Isso é muito bonito, a gente pensar sob este ângulo, a respeito da reencarnação e dos laços espirituais sob este ponto de vista. Tanto é que Kardec conclui esse parágrafo dizendo, consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando estão juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se vê todos os dias. Eis um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela compreensão da pluralidade das existências. Pessoal, tem até uma explicação muito bonita, que, se eu não me engano, a gente recebe no livro Os Mensageiros, que está muito famoso aí com o filme, né, com tudo que está acontecendo, do casamento no plano espiritual. Tudo isso que o Geraldinho falou, gente, depende de que as pessoas, quando estejam encarnadas, nutram aquilo que é do espírito. As pessoas que se dedicam ao materialismo, que têm relações materialistas, elas não vão continuar unidas no plano espiritual. Os espíritos são categóricos a esse respeito no livro dos espíritos e no restante da codificação espírita. Só permanece aquilo que é espiritual. E essa explicação, e se eu não me engano é o Aniceto que traz pra gente, do casamento no plano espiritual, é muito bonita porque eles falam pra gente que é algo sublime. Casar, quando duas pessoas são tão honestas, tão devotadas, tão disciplinadas, tão entregues uma à outra num casamento na terra. Então vejam, não é qualquer coisa. Esses dois seres humanos encarnados precisam ter um casamento reto, limpo. Quando eles procedem dessa maneira,
aqui no plano material, eles recebem o direito de um casamento no plano espiritual. Eu estou falando de uma cerimônia de casamento no plano espiritual. E os espíritos falam para a gente que é a coisa mais linda que existe, que é algo sublime. Que o casamento, quando duas almas que se amaram muito recebem esse direito de um casamento no plano espiritual, é uma felicidade que a gente ainda não consegue conceber aqui na Terra. Então, a gente precisa nutrir o que é do Espírito, apesar das dificuldades pelas quais nós passamos, que nós enfrentamos aqui na Terra, afastar essa perspectiva materialista. E aí, pessoal, a gente precisa falar abertamente, principalmente das pessoas que no mundo se ligam por sensualidade exclusivamente ou por dinheiro exclusivamente, afastar tudo isso, nutrir o que é do Espírito, porque certamente as pessoas que procedem dessa maneira vão colher aquilo que há de mais belo, de mais feliz, de mais nobre na espiritualidade. O contrário é o afastamento permanente desses espíritos até que eles, se estão numa posição espiritual distinta, possam se equilibrar espiritualmente. Quando a gente pensa nessas relações que continuam no plano material, a gente lembra muito, e o Geraldinho tocou nesse assunto no início, da questão familiar e especificamente do casamento. Quando a gente entra no assunto de casamento e percebe que a maioria das vezes é resgate, a gente precisa também considerar que mesmo duas almas gêmeas, e essa explicação está na Revista Espírita, se elas estiverem em patamares espirituais distintos, elas também não vão dar conta de uma vida plenamente feliz quando encarnadas. A gente tem aí o exemplo icônico de Alcione e do Carlos Clenaghan no livro Renúncia, em que ela acaba basicamente morta naquele calabouço pela própria alma gêmea dela. E na Revista Espírita, Kardec traz para a gente o exemplo de uma mulher que se casou, teve um casamento muito feliz, ela desencarna, e quando ela desencarna, Kardec conta isso pra gente, o marido dela procura Allan Kardec, Kardec, que já promovia as reuniões espíritas, evoca o espírito dessa mulher, e quando essa mulher é evocada, e Kardec traz esse relato, é lindo, gente, na Revista Espírita, ela fala para o marido dela que eles tiveram na Terra o máximo que seria possível de um casamento. Se respeitaram muito, se amaram muito, mas ele não era a alma gêmea dela. E ela conta para ele, para Kardec, para o marido, por intermédio ali da reunião espírita de Kardec, que a alma gêmea dela ainda demoraria 175 anos para alcançá-la e eles poderem ter uma vida mais feliz encarnados na Terra. Então percebam, gente, que a gente precisa buscar o que é do espírito, justamente para que quando as pessoas estiverem encarnadas, em havendo uma afinidade espiritual mais decente, elas consigam ter uma vida mais feliz, mais honesta, com mais disciplina, dentro do aspecto da encarnação na Terra. Bom, aqui eu vi aqui algumas questões que... Não, eu sei, mas também estava. Tinha uma pergunta específica aqui de uma senhora. Algumas questões que foram colocadas aqui ao vivo, uma delas perguntou sobre as relações, por exemplo, com pessoas que são adotadas. A mesma coisa vai ser estabelecida, né? As pessoas que são adotadas, nós temos dois caminhos. A adoção pode ser bem-sucedida se os espíritos envolvidos, sejam eles mães ou pais, se os espíritos envolvidos, ou sejam eles os filhos adotados, têm uma sintonia pregressa. Então a mesma regra vai se aplicar. Então esse filho, embora seja adotado, ele vai ser um filho muito amado, uma filha muito querida, e vai estabelecer aí uma questão bastante vívida do amor, da ligação entre eles. O contrário, quando se coloca uma desavença muito grande entre o filho adotado e a família, aí nós vemos que é
o resgate, que é uma prova, que é o resgate que vai ser estabelecido. Pessoal, outro questionamento que colocaram aqui, alguém colocou aqui uma dica para a gente, só para esclarecer isso, de que o exemplo dos gêmeos não seria interessante para explicar essa questão da diferenciação, como nós usamos aqui o exemplo dos gêmeos. E, gente, tem um texto de Emmanuel sobre isso, trazendo justamente o exemplo dos gêmeos para explicar essa diferença espiritual, que eu vi que alguém não concordou aqui, mas só para explicar aqui, esse ponto específico dos gêmeos está na literatura espírita. Se não me engano, o próprio Kardec também acho que fala também, mas eu lembro de um texto de Emmanuel. E a obra de André Luiz, de Chico Xavier, de Emmanuel, também fala sobre isso, né? Um excelente exemplo, né? Mostrando que são espíritos diferentes. Às vezes nasceram na mesma hora, né? Como são os gêmeos, com diferença de minutos, tiveram a mesma criação e, no entanto, são espíritos muito diferentes. Então, concluindo agora no terceiro parágrafo, Kardec coloca assim: há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos, que é o que nós aqui já comentamos e concluímos. As primeiras, ou seja, as famílias pelos laços espirituais, se fortalecem, são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Então, as famílias pelos laços espirituais, elas são duráveis, elas não vão se dissolver, elas não vão acabar com os laços que unem essas pessoas, porque eles vão somente, com o passar do tempo, serem mais fortes. Esses laços vão se fortalecendo pela purificação das próprias almas, dos próprios espíritos, né? Porque todos vão evoluindo à sua maneira, mas eles se buscam espiritualmente. Sem as limitações da matéria. Sem as limitações da matéria. Isso acontece aqui na Terra mesmo, como nós citamos os exemplos dos amigos que nós elegemos como nossos irmãos de alma, não é? É uma coisa natural. O amigo verdadeiro, ele não precisa se impor, não é? Ele não precisa fazer grandes movimentos para ser aceito. É uma sintonia natural, espontânea. Então, a espontaneidade dessas ligações que unem os espíritos que se amam mostra aí a precedência dessa união, né? A facilidade com que eles se comunicam, com que eles se entendem, também é outro indício da situação de união pregressa que os une. E cada vez mais esses integrantes se purificando espiritualmente, porque o objetivo aqui de todos nós na Terra, é a nossa purificação. Cada um tem o seu caminho, pode ser até em escolas religiosas diferentes, não importa, mas todos vão progredindo, esses laços somente vão aumentando. E mais ainda, Kardec fala que esses laços vão se perpetuar no futuro, não é? Através das várias migrações da alma, porque neste caso, muitos desses integrantes amanhã serão irmãos de carne, serão pais, serão filhos, serão primos consanguíneos, serão tios, serão avós, né? Formando novas famílias corporais que já incorporam em si os laços profundos da espiritualidade, né? Então isso é muito, muito importante. Quer comentar alguma coisa sobre isso? A gente foi o que eu falei, né? Kardec está... a gente não tinha entrado nesse parágrafo ainda, mas o Kardec está falando agora. O que é do espírito fica, e quem se baseia absolutamente na matéria pode saber que essas relações não seguirão no plano espiritual. Exato. E agora é o segundo, né? Kardec vai falar sobre as segundas famílias, aquelas que são famílias apenas pelos laços corpóreos. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente
já na existência atual. Então, nós vamos ver isso em várias famílias, né? Aquela irmandade que não se sustenta, pessoas que estão numa mesma família, mas que não se buscam, não ligam o telefone, não conversam, não têm interesse de manter uma relação próxima, não é? E com o passar dos anos, esse afastamento apenas se consolida com o distanciamento entre as pessoas. Cada um vai cuidar da sua vida, cada um vai constituir sua própria família, não vai procurar o outro. Às vezes as pessoas mudam de cidade. Eu pessoalmente eu vi isso muito quando morei nos Estados Unidos, que lá as famílias elas têm uma tendência de se dispersarem pelo território americano. Então, e é muito interessante a gente observar isso. Então, um irmão vai morar em Nova York, outro vai morar em Los Angeles, outro em Chicago, outro em Miami, e nunca mais eles convivem mais, ficam distantes. Eu vi isso muito lá nos Estados Unidos, né? Geralmente, os países mais latinos, que primam muito pelo sentimento de família, isso acontece com menos frequência. Né? Mas também, como eu estou falando aqui, isso é muito relativo, porque vai depender, obviamente, das verdadeiras ligações espirituais. Quando não há as ligações verdadeiras, quando elas não existem no sentido pregresso, então é o que o Kardec está falando aqui, elas vão se dissolvendo já nesta existência atual. E muitas vezes os laços se perdem, justamente porque na matéria eles se distanciaram. Como conclusão, Kardec coloca: foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, a minha família, pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pessoal, a gente falou bastante sobre isso na semana passada, mas só para reforçar, e caso alguém não tenha visto o vídeo passado, é óbvio que quando Jesus fala isso, ele está querendo apenas reforçar esse lado dos laços espirituais e jamais, em momento algum, desmerecer Maria, desmerecer José, que foram personagens tão importantes, né? Foram espíritos tão importantes para que a missão do Cristo pudesse se cumprir na Terra. A gente precisa tomar com bastante seriedade o fato de que Maria e José são também espíritos puros, que eles vieram com um propósito muito específico de auxiliar o Cristo, e que essa fala de Jesus não pode ser usada, e a gente fala mais uma vez com todo respeito a quem pensa diferente, não pode ser usada essa fala para desmerecer Maria ou desmerecer José. E no Brasil, em outras religiões, o que a gente vê principalmente é uma tentativa de usar esse versículo bíblico para tentar diminuir ou desmerecer a figura de Maria. Não é o caso, porque a gente sabe que ela é a nossa Mãe Santíssima, um grande espírito ao qual nós devemos muito e pelo qual nós devemos ser sempre muito gratos a Deus. Agora, que é óbvio, né, e é um fato até científico, que aqueles que buscam a Deus, significando isso, como diz o apóstolo Paulo, aqueles que promovem na terra a sua vontade. É óbvio que os espíritos que agem dessa forma se afinizam espiritualmente e vão compor, logicamente, a verdadeira família, que é a família pelos laços do espírito e não pelos laços da matéria. Bom, para terminar o item... Para terminar, então, este item 8, Kardec faz a conclusão do seguinte parágrafo. A hostilidade com que seus irmãos o tratavam, em se referindo a Jesus, nós já explicamos aqui, pelos esclarecimentos de Emmanuel, que está naquela coleção Caminho, Verdade e Vida, né, que são aqueles livros que comentam o Evangelho. Em várias passagens, Emmanuel explicou que o termo irmão, utilizado na língua nativa lá da Judéia, da Galileia,
tanto pode ser o hebraico quanto o aramaico, ele não assambarcava apenas os irmãos consanguíneos, mas também os primos, né? A parentela corporal de uma forma mais ampla. Então aqui é sobre isso que a passagem anterior, citada pelo João aqui, Jesus vai mostrar. A hostilidade com que os irmãos de Jesus o tratavam, ou seja, a parentela corporal de Jesus o tratava, se acha claramente expressa no relato de Marcos, no Evangelho de Marcos, que diz que era propósito deles se apoderarem do Mestre sob o pretexto de que havia perdido o espírito ou a razão. Claro, né? Imaginem vocês, para as pessoas mais ligadas à matéria, a figura do Cristo, os ensinos do Cristo, os feitos de Jesus deveriam parecer como um de um louco, como um de um que perdeu a razão, né? Eles não tinham um amadurecimento moral suficiente para entender a relevância da missão do Cristo perante a humanidade toda e perante o futuro da humanidade. Daí, portanto, eles tentarem se apoderarem dele, prenderem-no, né? Sabe-se lá com algum objetivo até mesmo material. É isso que eu ia falar. Isso é importante, gente, porque Emmanuel fala pra gente que a grandeza de José está justamente no fato de, vendo a fama do filho, José nunca ter pensado em abandonar a sua carpintaria. Então José em nenhum momento pensou em se aproveitar da grandeza de Jesus para fazer dinheiro. E é importante lembrar, pessoal, que a gente tem o exemplo de uma pessoa que pensou claramente isso numa passagem icônica, que é Salomé. Quando a gente tem Jesus falando que a vinda do reino estava próxima, a gente vê Salomé, que era esposa de Zebedeu, mãe de João e mãe de Tiago, ela fala: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Quando chegar o seu reino, que um filho meu se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Por que Salomé falou aquilo? Porque ela achava que seria um reino material. Então as pessoas também olhavam para Jesus, isso está na Bíblia, pessoal, com esse aspecto do lucro, de achar que quando o reino dele viesse, todos aqueles apóstolos seriam ricos e importantes. Poderoso. E essa é uma explicação que está também nas lições psicografadas por Chico Xavier. Salomé pensou claramente que o reino seria material e ela já queria garantir para os seus filhos uma posição, um à direita do Cristo no reino e o outro à esquerda. E a gente percebe que os apóstolos ficaram muito bravos, isso está também no Evangelho, eles se perturbaram ali porque eles queriam também essa posição de destaque. Então isso que o Geraldinho está falando, quem sabe os irmãos teriam, né, os irmãos aí significando essa parentela, teriam um olho grande aí sobre Jesus? Certamente, pessoal. Aqueles que acreditavam em Jesus, muitos deles acreditavam pensando que o reino seria material, Jesus ficaria muito rico, mesmo porque, gente, até é importante entrar nisso para explicar essa passagem do que Kardec está falando. Na tradição judaica, lá do Velho Testamento, havia um entendimento de que o Messias, o Cristo, seria um grande rei que libertaria Israel, por ser um grande rei material. Nesse sentido, Israel seria o maior reino do mundo inteiro, materialmente falando. Então, percebam, mesmo aqueles que acreditavam que o Cristo era o Messias, relacionando Jesus às profecias do Velho Testamento, percebiam nele uma possibilidade de lucros materiais. E aí, reforçando isso, gente, para a gente não esquecer, Emmanuel nos diz que a grandeza de José, o pai de Jesus, foi porque esse homem era o exemplo da humildade, ensinou a humildade para Jesus. E mesmo vendo um filho que ressuscitava mortos, ele nunca pensou em abandonar o próprio trabalho de carpinteiro. E nunca usou dessa proeminência de Jesus para se aproveitar materialmente. Nunca, exatamente, nem José nem Maria. Exatamente. E isso, infelizmente, hoje em dia, a gente vê isso muito, né? Alguém que se destaca no meio religioso ou no meio também dos médios, da mediunidade. Logo a família quer
estar ao lado dele para cobrar isso, cobrar aquilo e se aproveitar financeiramente. Isso é uma tristeza. E o próprio, em relação a isso, eu sugiro que os amigos leiam o livro Boa Nova, quando Humberto de Campos traz a passagem da conversa de Jesus com a mãe de João Evangelista e de Tiago, o maior, né? Que justamente falando sobre isso, né? Que o João citou, que ela vai pedir a Jesus, Salomé vai pedir a Jesus que os filhos dela sentem-se à direita e à esquerda, e o próprio Jesus fala com ela, mas isso não cabe a mim conceder, exatamente. Só Deus pode fazer isso, né? Esses lugares, e será que eles beberão do meu cálice? Quer dizer, para estar ao lado Jesus dele... ainda fala, isso que o Geraldinho tocou é importante, porque Jesus ainda fala, de fato eles beberão. E os dois trabalharam no Evangelho, Tiago morreu no Evangelho, João também. Mas Jesus fala, de fato eles beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda só cabe ao Pai conceder. Mas tem uma curiosidade que Chico Xavier contou para a família Galves, né, para a Nena Galves, por exemplo, que Tiago Maior, que era irmão mais velho de João Evangelista, ele foi o primeiro dos discípulos a desencarnar. Olha. E João o último. E João foi o último, né? Aquele que o mais fiel deles todos, dos 12, foi João Evangelista, que ficou até o final. Inclusive foi quem recebeu a revelação do futuro, o Apocalipse, consignada no Apocalipse, que é o último livro do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, né? Do Novo Testamento, da Bíblia. Mas o Tiago foi o primeiro, porque ele foi assassinado nas suas viagens missionárias. Mas o que Chico Xavier vai contar? Inclusive, ao desencarnar, ele passa a ser guia espiritual do irmão. Isso é uma coisa que eu estava lembrando. O livro Na Antioquia, que o Geraldinho recebeu por sua mediunidade, traz uma revelação maravilhosa, inclusive é um livro maravilhoso do Evangelho Primitivo. No livro Na Antioquia, a gente tem a informação de que Tiago Maior era um dos mentores, talvez o principal mentor de João Evangelista. É uma revelação lindíssima. Mas o detalhe é o seguinte, que Chico vai revelar, que pouca gente sabe, a dona Nena Galves é que nos contou isso, por ocasião do Congresso Mundial de Espiritismo feito no Brasil, no centenário de Chico Xavier em Brasília, no ano 2010, que quando Tiago desencarna logo muito cedo, ele chega ao mundo espiritual e vai ter com Cristo, vai ter com Jesus. E leva um belo sabão de Jesus. Nossa. Leva um belo uma bela reprimenda do próprio Cristo, dizendo o seguinte, que virou para ele e falou assim, olha, você veio cedo demais para cá. Nossa. Porque você se omitiu. Você foi um dos meus discípulos. Você foi chamado a dar testemunho de mim. E, no entanto, o que aconteceu? Você teve medo de falar em meu nome. Você teve medo de divulgar o meu nome. Você espalhou o Evangelho, a Boa Nova, mas você não contou os meus casos. Você não deu testemunho sobre os meus feitos na terra, sobre as minhas curas, sobre as curas que eu fiz em nome de Deus, sobre tudo que eu tive de relação pessoal contigo. Você omitiu. Nossa. Olha só que interessante. Por conta disso, você terá que reencarnar para enfrentar novamente a Terra, a fim de divulgar o meu nome com mais afinco. Nossa. Olha só, muito forte essa palavra. Né? Então veja bem que os compromissos espirituais que a gente assume são muito sérios, né? Nossa. Então a gente tem que dar testemunho do Cristo sempre. E principalmente na vida moderna, onde tantas modernidades, entre aspas, né, do pensamento contemporâneo, dão as costas ao Cristo, espalhando entendimentos absolutamente materialistas que devem ser rechaçados por nós a respeito da vida, a respeito do espírito,
a respeito da continuação da vida material, da vida após a morte, a respeito da relevância da reencarnação, Exato. da importância do feto humano, que não pode ser desprezado, não é? Que não pode ser tirado a bel prazer do ventre das suas mães. Então, tantas coisas que hoje a sociedade tem dado as costas ao Cristo, e que, infelizmente, muitos dos próprios seguidores do Cristo também participam dessas desinformações ou dessas informações materialistas em detrimento das realidades do espírito imortal. Bom, mas vamos voltar aqui ao tema que ele estava falando sobre a questão do propósito, né, que a parentela de Jesus tinha de se apoderar dele, de prendê-lo, para que ele não viesse a perturbar aquele ambiente em que eles viviam. Então, aqui nós vamos ver assim. Eis aqui... Não, agora você está no informado. Informado da chegada dos irmãos. E quando ele chega, Jesus estava pregando, até curando um paralítico, né, numa casa. Informado da chegada dos irmãos, lembrando aqui que não são irmãos consanguíneos, mas parentes de Jesus, conhecendo os sentimentos que eles nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Ou seja, aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus são meus irmãos. São minha parentela espiritual, né? São os verdadeiros irmãos. Embora, claro, sua mãe estivesse na companhia deles, ele generalizava o ensino, o que não implica de maneira alguma que haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, nem que só lhe merecia indiferença. Kardec falando, gente. Muito ao contrário, né? Em outras passagens, Jesus demonstrou a relevância de sua mãe. Capítulo 2, João, a intercessão dela, né? Lá em Caná da Galileia. Então, sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Pessoal, essa fala aqui de Kardec, eu acho que é importante porque há alguns espíritas que não gostam muito quando a gente traz conversa sobre Maria. Quem me conhece sabe até, eu nunca fui católico, eu fui protestante, mas quando a gente fala de Maria tem alguns espíritas que criticam, que falam que eu sou católico, e aqui é o próprio Kardec falando, gente. Mais uma vez a gente ressalta a relevância de Maria, e quando Kardec termina aqui falando outros momentos, né, como que ele falou, em outras circunstâncias, né, provou suficientemente o contrário, esse é um dos exemplos que a gente pode citar. Capítulo 2, João, lá em Caná, na Galileia. O primeiro milagre de Jesus, quem intercedeu? Quem foi falar com o Cristo? A mãe dele. Isso prova a relevância de Maria. Nossa tradição de nós darmos o devido valor, como fala o apóstolo Paulo, honra a quem tem honra. A gente, se der essa honra para Maria, com certeza vai estar seguindo um caminho muito honesto e muito justo, porque de fato ela não é qualquer espírito, é alguém a quem nós devemos muito. Inclusive o nosso irmão Victório Turcone, lá, querido Victório, da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, no último encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra realizada na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, durante a sua palestra, ele fez uma revelação de uma reflexão, né? Ele tinha falado no jantar, mas durante a palestra ele falou, né, que quando os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 625. A questão 625, você pode lembrar textualmente? Quando Kardec pergunta, né, qual é o modelo e guia para a humanidade? E aí Kardec traz na pergunta uma parte muito importante, a qual o irmão Vitório nos chamou a atenção.
mais perfeito, e não assim o único perfeito que pisou na terra, né? Exato. O Espírito mais perfeito. Então, continua. Então, o Espírito mais perfeito, a resposta dos Espíritos foi clara. Jesus de Nazaré. Né? Então, é o mais perfeito, mas existiam outros. Se ele é o mais perfeito, porque existem outros. Né? E dentre eles, certamente, está Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e também José, porque assim o diz Emmanuel na mensagem que ele escreveu sobre José, que também está naquela série Caminho, Verdade e Vida. Se não me engano, está no livro Pão Nosso, uma página lindíssima. E também tem outro livro que ele... Você lembra o nome? Agora me foge. Eu estava aqui tentando lembrar, pessoal, também. Mas é fácil, a gente vai colocar nos comentários. Eu não lembro se, se eu não me engano, no Religião dos Espíritos ele cita José. A gente tem que dar uma olhada. E no qual Emmanuel, através do Chico Xavier, compara a elevação moral de José à própria elevação moral de Maria. Isso, ele fala isso. Porque ele fala que o Jesus não poderia vir numa família desajustada. E, ao contrário, ele teria que vir na companhia, viver a infância terrestre, os primeiros anos, na companhia de espíritos de altíssima estirpe espiritual, né? Para poder dar sequência à sua divina missão. E lembrando, né, gente, do postulado evangélico que o Cristo traz para a gente nos 4 evangelhos. Árvore boa não dá fruta ruim. E árvore ruim não dá fruta boa. Os frutos de José, especialmente a gente sempre chama atenção para os primeiros capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Tudo que José fez e a quantidade de comunicações espirituais que José teve com o arcanjo Gabriel provam que tipo de espírito ele é. Imagina você, né? Você citou até na outra reunião. Ele é a pessoa na Terra que mais recebe. Do anjo Gabriel, que mais fala com o anjo Gabriel. Não é? Ora, para ter essa frequência de comunicação espiritual, um arcanjo assim, sublime, é porque ele era um deles. Né? Certamente era muito evoluído. Exato. Para receber um arcanjo, né, gente? Não é qualquer médium que vai fazer isso. Apesar de muitos dizerem que recebem, né, a gente sabe que para receber um espírito desse nível, o espírito encarnado também tem que ser de alto nível. Exato. Então, com isso, pessoal, nós chegamos ao final deste item 8. Veja quanta coisa surgiu aqui nos comentários. Semana que vem, infelizmente, a gente tentou aqui ver alguns dos comentários, mas não deu. Até, pessoal, a gente viu muito comentário. A gente trava, às vezes, os comentários aqui de vocês em uma pergunta que a gente queira responder. É isso que a gente faz. Por isso que a gente não vê de todo mundo. Quando a gente percebe aqui uma pergunta que a gente acha que tem que ser esclarecida, a gente trava os comentários, aí trava e para, a gente não vê o que está para baixo, a gente vê fica só no comentário daquela pessoa. E a caixinha de pergunta também está cheia, mas não tem como a gente abrir para responder. Durante que nós estamos fazendo isso live, né, online, não tem como a gente responder a todo mundo, ok? Mas semana que vem a gente continua, vamos entrar no item 9, no item 9, né, que é o item 9, das instruções dos Espíritos. Até aqui, no capítulo, como vocês viram, foi Allan Kardec falando, explicando, se utilizando de passagens evangélicas da Boa Nova do Cristo, no Novo Testamento da Bíblia, para explicar ele mesmo a visão espírita da parentela espiritual e da parentela corporal. A partir de agora, a partir da semana que vem, serão as comunicações dos Espíritos, a que Allan Kardec denominou Instruções dos Espíritos. A primeira delas, que é uma até bastante longa, chama-se A Ingratidão dos Filhos os Laços da Família. Muito atual. Olha, longa mesmo. Nós vamos ter que dividir em 3, porque ela é bastante longa. É só longa. uma. Só tem uma comunicação espiritual. Que foi dada por Santo Agostinho. Aí um grande espírito aí que na Terra laborou como católico, apostólico romano, considerado santo pela Igreja Católica, Santo Agostinho. Essa comunicação foi dada em Paris em 1862 e Allan Kardec a julgou tão oportuna e tão esclarecedora que a incluiu como a única instrução dos Espíritos neste capítulo. A partir daí acaba o capítulo, não é isso, João? Aí a gente vai para o capítulo 15. 15, que é o Fora da Caridade, não há salvação.
Então, certamente a gente vai gastar aí 2 ou 3 cultos para fazer com calma, né? Essa mensagem de Santo Agostinho. Acho que só é legal lembrar do Evangelho no YouTube, né? Que a Célia está colocando. Pode falar. Pessoal, a gente está com o Evangelho também no YouTube toda sexta-feira. Eu só não vou falar o horário, porque agora de fato eu me esqueci do horário que a Célia está colocando lá. Mas aí toda sexta-feira tem o vídeo do Evangelho no ar lá. O YouTube, só para lembrar, é TV Saber Espiritismo, tá bom? Toda sexta-feira as nossas lives são do Evangelho no Lar, são reproduzidas no YouTube e também no Meta Facebook, tanto do portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar, quanto também no Grupo Saber Espiritismo e no Grupo Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Ok? E aí, só dividindo aqui com vocês, pessoal, que eu vi também alguns comentários, porque os comentários estão tapando o rosto do Geraldinho. A gente desligou já os comentários algumas vezes, aí algumas pessoas reclamaram que elas queriam ter essa conversa durante o Evangelho, comentar. Então, a gente, de fato, no início, a gente precisa que os comentários estejam ligados para a gente saber se o som está funcionando. Mas então, a gente pode ter essa conversa, né, talvez fazer uma votação, não sei, de uma forma mais democrática, a gente volta a desligar os comentários, porque a gente desligou de fato uma vez, que o pessoal fala que metade do vídeo fica com comentário, mas quando a gente desligou, reclamaram pedindo para colocar o comentário de novo. A gente conversa sobre isso, porque para a gente fazer na vertical, pessoal, fica ruim, porque aí não dá para passar para o YouTube. E é só vocês ajustarem o celular na horizontal. E aí o Geraldinho sempre lembra. Vão ver perfeitamente. As pessoas às vezes têm essa dificuldade, né? Porque tá torto. Não é tá torto. É só virar seu celular que você vai assistir normalmente. E outra questão também, que quando o culto do Evangelho fica no nosso YouTube, o meu e do João Pedro, que é o Cristão no Mundo, e depois vai para o YouTube, e neste caso não vai aparecer. Aí não vai aparecer. Lembrando também que tanto no YouTube como o vídeo que fica salvo aqui no Instagram, não aparece nada de comentário, ele fica lisinho o vídeo. A gente pede desculpa por essas coisas, pessoal. A gente tenta, né, articular da melhor forma possível, mas existem essas limitações e também não dá para, acho que, atender 100% fica quase impossível. Mas então vamos passar para a nossa prece, vamos lembrar que todos estamos aqui no culto do Evangelho de Jesus no lar, então vamos ter o copo de água à nossa disposição para que os espíritos benfeitores de nosso lar possam fluidificar essas águas em nosso próprio benefício. Às vezes temos alguma questão física que precisamos cuidar e esta é a hora em que os benfeitores da espiritualidade vêm em nome de Deus, em nome de Jesus, nos abençoar. E assim terminamos esta consagração de fé em família, pelos laços do Espírito. Aí nós somos uma família pelos laços do Espírito, para dizer do fundo de nossos corações: graças, ó Pai, nós vos damos, pelo pão espiritual que nos dás. Pedimos, Senhor, abençoai-os sempre e abençoai também todos aqueles que não participam deste banquete de luz, que ainda rejeitam a Tua palavra, ainda vacilantes, muitas vezes ofensivos, críticos, materialistas, tropeçando de vida em vida, de desvio em desvio nas soleiras do mundo, para que a fome espiritual deles, assim como a nossa, seja saciada com o pão da vida, para que a sede que lhes resseca as entranhas, assim como a nossa, seja também saciada pela água viva de teu amor, para que todos nós possamos comungar deste pão e beber desta água, este pão imortal e esta água viva de amor e sabedoria que para sempre haverá de nos dessedentar e de nos saciar os espíritos ansiosos pelos
conhecimentos superiores da sabedoria e do amor universais. Pedimos, Senhor, abençoai-nos e abençoando todos os nossos irmãos pelos laços corpóreos e principalmente pelos laços espirituais. Pedimos licença para respeitosamente dedicar um pensamento de carinho, de amor, de gratidão a uma tia pelos laços corporais que desencarnou hoje em Belo Horizonte, nossa querida tia Cleusa Souza Santos, para que ela receba, na passagem para a vida maior, o abraço de todos nós, a gratidão de todos nós pelo muito que significou em nossas vidas, abençoando seu filho, nosso primo Vladimir, sua família, confortando-os à distância, para que eles recebam também o apoio espiritual de que necessitam nessas horas da despedida temporária. E assim, Senhor, também pedimos que abençoe a cidade de Adelaide, onde nos encontramos, para que ela também receba os teus eflúvios de paz, de esperança, nas diversas escolas religiosas que aqui se representam, em teu santo nome, para que esta cidade tão linda, tão abençoada, seja mais ainda abençoada em nome de Deus. Que os eflúvios de tua paz, Jesus, estejam presentes sempre nos 4 quadrantes do mundo terrestre, na vida física e nos planos da vida espiritual, deixando-nos todos a certeza de que não há fronteiras entre os espíritos humanos, uma vez que todos, em última instância, nos tornaremos sim, e cada vez mais, em irmãos uns dos outros, pelos laços da fraternidade pura e legítima, reconhecendo todos que somos filhos de Deus único, nosso Pai Celestial de amor e bondade, que a tudo preside, a tudo esclarece, a tudo conforta e a tudo guia. E em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Mestre, sob a proteção de Maria Santíssima, assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então a gente encerra agora o culto. E se vocês puderem dar esse feedback para a gente, o que vocês preferem, deixar o comentário desligado, como que a gente faz nas próximas semanas, a gente agradece para poder ter um norte aí de como seguir. O vídeo, como sempre, vai ficar salvo, tá? A gente se vê semana que vem. Abração. Tchau, pessoal. Fica com Deus.